Então, pessoal, nós vamos começar. Hoje eu vou dar uma aula mais curta, porque eu não estou podendo falar muito, não dá mais para a gente protelar. Então, eu vou espelhar aqui minha aula. A Isra também pediu que eu terminasse mais cedo minha aula. Não sei por quê. Vou sair. Estão vendo, pessoal? Sim, dá para Sim, ver. professor. Sim, professor. Ui, agora sumiu de novo. Continuam vendo? Sim, Voltou. dá para ver sim. Sim. Bom, então, pessoal, hoje, como vocês já viram lá que eu coloquei, nós vamos estudar a bioquímica da coagulação sanguínea. Antes de começar a falar sobre o processo da coagulação, a gente precisa falar um pouco de sangue, né? Então, o sangue ele é um tecido que circula no sistema de vasos, né? E ele é formado por duas partes, uma parte líquida, que é chamada de plasma, e uma parte sólida, que é representada pelas células sanguíneas, né? Pelas células e fragmentos de célula, como temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, o sangue ele equivale aproximadamente a 7 a 8% do peso corporal. Então, no sistema vascular de um homem jovem, ele tem de 5 a 6 litros de sangue. Na mulher jovem, de 4 a 5 litros de sangue. E aqui nós estamos dizendo que o volume sanguíneo ele reduz com a idade e com a diminuição também do índice de massa corporal. Então, aqui nós temos a representação do sangue, né? O sangue total, onde ele representa, como nós falamos, 8% do nosso peso corporal. E dissemos também que ele é formado por uma parte líquida, que representa 55%, que é o plasma, e 45% representado pelos elementos sólidos, que são as células sanguíneas, né? Nós temos as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Então, aqui, o plasma por peso, né? Nós temos 7% de proteínas, né? No plasma, existe 7% de proteínas. Que proteínas são essas? Nós temos a albumina, que representa 2/3 das proteínas totais, ou seja, 58%. Nós temos as globulinas, que é uma mistura de globulinas, que vocês vão ver mais tarde, 38%. E as proteínas da coagulação sanguínea, que representam 4%. A parte líquida, que é o plasma, né? A parte líquida, que é o plasma, 91% é representado pela água e 2% por solutos. Que solutos são esses? Os íons, os nutrientes, os gases e as substâncias regulatórias. Então, as células que eu falei aqui, como eu já disse para vocês, são representadas pelas plaquetas, pelos leucócitos e pelas hemácias. Então, o sangue aqui, olha,
Estamos vendo que as células do sangue nós chamamos os elementos figurados. Oh, meu Deus, não sei por que está desaparecendo. Então, representa aqui os elementos figurados do sangue. Então, essas células são os glóbulos vermelhos, que nós também chamamos de eritrócitos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos, e as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. Então, nós temos a representação aqui o vaso sanguíneo, essa parte amarela representando a parte líquida, que é o plasma. Aqui nós temos a representação dos glóbulos brancos, os leucócitos. Aqui nós temos as hemácias e temos as plaquetas. As características principais do sangue. Elas têm, as células do sangue, elas têm uma vida curta e são constantemente renovadas pela proliferação mitótica das células tronco localizada nos órgãos hematopoéticos. Então, aqui vocês estão vendo a medula óssea, ela que vai produzir essas células troncos hematopoéticas, e a partir dela vai ser originados os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, hemácias, os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas. As funções, as principais funções do sangue. A principal função do sangue é exatamente manter a homeostase, ou seja, o equilíbrio do organismo vivo. Essa é a principal função do sangue. Mas ele também tem função de transporte, né? Ele faz o transporte de gases, como o oxigênio dos pulmões para os tecidos e o CO2 dos tecidos para os pulmões. Há também transporte de hormônios, né? Vocês sabem que os hormônios endócrinos, eles são transportados através do sangue. Eles são produzidos e, para que eles exerçam a função dele, eles são levados através da corrente sanguínea para o local de ação. Ele também regula a temperatura corporal, como? Pela distribuição do calor. Esse movimento do sangue, a circulação do sangue, distribui o calor pelo corpo. Também é responsável pela manutenção do equilíbrio hídrico e osmótico, como também, não coloquei aqui, mas também como do equilíbrio ácido básico. Ele tem função de defesa, né, porque ele apresenta, né, mesmo através dos leucócitos, né, os leucócitos eles têm função de defesa, e também tem as proteínas chamadas gama-globulinas, que também tem essa mesma função. Ele também transporta produtos residuais, né? Por exemplo, ureia, ácido úrico, todos esses produtos residuais que vão ser excretados, eles vão ser transportados pelo sangue também. Então, aqui nós estamos falando dos componentes, mais uma vez, das componentes do sangue. Vocês, eu acho que já ouviram falar de hematócrito. O hematócrito nada mais é do que a relação entre as células sanguíneas e o volume total do sangue. É isso que representa o hematócrito. Então, já vimos que 55% é representado pelo plasma, 43% pelas hemácias, entre as células, as que se encontram em maior proporção são as hemácias. E 2% representado pelos leucócitos e plaquetas. Então, aqui nós temos a representação do sangue, né? O sangue total. Aqui nós não estamos vendo, nós não estamos mostrando como é que se diz? Aqui o plasma, as células estão dissolvidas aqui no plasma. Aqui nós já colocamos outra figura mostrando que aqui, olha, a parte líquida é representada pelo plasma e a parte sólida é representada pelas células. As hemácias, essa parte vermelha toda aqui, vocês estão vendo que é a maior quantidade, e essa menor quantidade aqui está representada pelos leucócitos, juntamente com as plaquetas, que vocês vão ver que as plaquetas, elas previnem a perda de sangue. Aqui, mostrando novamente aqui o sangue total, né, dizendo que no plasma contém aqui
todas as proteínas, a albumina, que aqui se encontra em maior quantidade, o fibrinogênio, que vocês vão ver, que aqui ele está na forma de zimogênio, mas ele vai ser ativado no processo da coagulação, as imunoglobulinas, os lipídios na forma de lipoproteínas, hormônios, vitaminas e sais, que são os componentes predominantes do plasma. Temos a camada leucoplaquetária, que é exatamente essa pequenininha aqui. Leucoplaquetária por quê? Porque é formada por leucócitos e plaquetas, e que representa 1%. E a quantidade maior, que já foi dito, é representada pelas hemácias, de 42% a 47%. Tá? Eu coloquei aqui, plasma é diferente de soro. Então, o plasma é a parte líquida do sangue que contém todos os componentes desse tecido. Já o soro, então aqui eu estou representando o plasma, certo? O soro é a parte líquida do sangue quando o sangue for coagulado, acontecer o processo de coagulação. Então, aqui, olha, por exemplo, se eu colher um sangue e colocar num tubo de ensaio, com pouco tempo os elementos sólidos vão ser precipitados. Aí vai ficar separada a parte sólida e a parte líquida. Então, essa parte líquida aqui, depois do processo da coagulação aqui, é chamada de soro. O soro, ele é desprovido de alguns elementos do sangue, principalmente aqui no caso do fibrinogênio. Se a gente for pesquisar aqui fibrinogênio, nós não vamos encontrar. Por quê? Porque ele já ocorreu a coagulação e esse fibrinogênio ele já se transformou em fibrina. Então, nós não vamos encontrar o fibrinogênio aqui no sangue. Então, aqui está mostrando o coágulo sanguíneo, que é uma rede contendo fibrina, né? A fibrina é exatamente o coágulo, é esse coágulo que vai aprisionar as células do sangue. Tá? Então, todas as vezes que você coletar um sangue e você deixar em repouso, ele vai coagular, a não ser que você coloque um anticoagulante. Por exemplo, quando você vai no laboratório clínico e você vai fazer, não, quero fazer um hemograma, vai fazer o hemograma. O hemograma, o sangue tem que estar no estado líquido. Então, o que é que o pessoal do laboratório faz? Coloca naquele tubo de ensaio, ou no recipiente que ele vai coletar o sangue, ele coloca um anticoagulante. Porque o sangue tem que estar líquido, porque ele vai colocar numa plaquinha para poder fazer a leitura das células no microscópio. Mas, por exemplo, vai fazer uma dosagem de glicose, o colesterol, fazer o lipidograma. Aí ele vai colocar, o sangue vai coagular, né? Ele não vai colocar esse anticoagulante, e ele vai fazer com esse soro aqui. É o soro que ele vai utilizar para determinar a glicemia, no caso. Bom, então o plasma, já sabemos que é a parte líquida, mais de 90% do plasma é água, o restante é constituído por proteínas, sais minerais, hormônios, nutrientes, gases e excretas, né? Ele tem a função, claro, de transportar essas substâncias, porque o sangue tem a função de transportar nutrientes e produtos residuais para serem excretados. Então, se ele tem essa função, é necessário que ele se encontre no estado líquido. Né? É por isso que o sangue tem que ser mantido no estado líquido. Então, entre as proteínas, nós destacamos, existem várias proteínas, mas nós destacamos aqui a albumina, porque ela é que confere a viscosidade do sangue e o potencial osmótico também desse sangue. É a proteína, eu já disse que é a proteína que se encontra em maior quantidade, 2/3 dessa proteína, das proteínas totais, é a albumina. Temos as imunoglobulinas, que vocês sabem que atuam como anticorpos, e temos proteínas da coagulação, onde nós destacamos aqui duas, a protrombina e o fibrinogênio.
Os eritrócitos, já sabem que eles são chamados de hemácias também, ou glóbulos vermelhos, são as células mais abundantes do sangue, eu mostrei naquele slide, né? Que ele é que tem maior quantidade, vocês sabem que somente 1%, 1 a 2% é representado pelos leucócitos e as plaquetas. Ele tem essa forma de disco, vocês já conhecem, quando nós estudamos proteínas e falamos daquela doença do sangue, né? E em seu interior, vocês também sabem que essas hemácias elas são preenchidas por uma proteína chamada hemoglobina, que é essa hemoglobina que vai fazer o transporte de gases. Essas hemácias, elas não possuem núcleo, que esse núcleo foi eliminado durante o processo de diferenciação, e não consome oxigênio, né? É por isso que as hemácias, elas não realizam a glicólise aeróbica, né? Vive em média, já sabem também, de 120 dias, e quando elas estão velhas, elas são eliminadas pelo fígado e pelo baço. Então, aqui só para mostrar novamente a representação das hemácias. Os leucócitos, também chamados de glóbulos brancos, são células esféricas e nucleares, essas daqui já têm núcleo, e elas são maiores do que as hemácias. Sabem que elas participam do nosso processo de defesa, do nosso sistema imunológico, né, para combater substâncias estranhas que penetram nos nossos tecidos. E durante uma infecção, o número de leucócitos aumenta muito, né, justamente para combater aquelas substâncias estranhas que estão agredindo o organismo. Esses leucócitos, eles têm grande mobilidade. Então, eles são capazes de sair dos vasos sanguíneos e entrar nos tecidos infeccionados, que é isso que nós chamamos de diapedese. É justamente essa passagem dos leucócitos, aqui dos vasos, para o local onde está havendo, por exemplo, aqui tem bactérias tiveram acesso aqui ao nosso organismo, então eles saem aqui do capilar e se deslocam para combater justamente essas substâncias estranhas, que no caso aqui são as bactérias. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, elas se originam dos megacariócitos maduros. Elas estão presentes na medula óssea e emitem prolongamento citoplasmático que penetram nos capilares sanguíneos e se fragmentam. É por isso que se diz que as plaquetas, ó, aqui o megacariócito, ele se fragmenta e gera as plaquetas. São fragmentos de células, as plaquetas. E, como eu falei há pouco para vocês, a função dela é prevenir a perda de sangue, nesse processo aqui que nós chamamos de coagulação sanguínea. Né? Então, aqui vocês têm um megacariócito, olha aqui, houve a fragmentação e liberou essas células, esses fragmentos de células que nós chamamos de plaquetas. Bom, então, entre as proteínas plasmáticas, nós temos várias aqui. Existem outras, eu coloquei apenas as principais. Então, nós temos a albumina, eu já falei para vocês, é muito importante, vocês já viram, inclusive, durante o nosso curso, que são essas proteínas que fazem o transporte dos lipídios, né, dos ácidos graxos, para serem oxidados lá no músculo. Vejam aqui, se vocês compararem aqui, vocês verificarem aqui, que a concentração dela é maior do que as demais. Então, 2/3 das proteínas são representadas pelas albuminas. Então, ela regula o volume sanguíneo, faz o transporte de ácidos graxos, de bilirrubina, de vitamina K, de hormônios. Tudo aí é feito por essas albuminas. Temos uma outra classe chamada de globulinas, que é uma mistura heterogênea de globulinas, que foram denominadas de alfa-1, alfa-2, beta e gama. Então, todas elas, né, elas têm função de transporte, a maioria delas, né, transporta o quê? Transporta lipídios também, transporta hormônios,
transportam minerais como o cobre, transporta ferro, né? Temos as beta-globulinas, que além de fazer esse transporte, dessa função de transporte, ela também tem atividade anticorpos. E as gama-globulinas, que na sua maioria são os anticorpos, representam os anticorpos circulantes. Daí a dizer que o sangue, uma das funções do sangue, eles têm função de defesa, né? É apresentado por esses anticorpos e também pelos leucócitos. Destacamos aqui também o fibrinogênio, que vocês vão ver que ele é um zimogênio, tanto a protrombina como o fibrinogênio. Foi dito para vocês, quando nós estudamos enzimas, que as enzimas da coagulação sanguínea, elas eram sintetizadas na forma de zimogênio, só sendo ativadas quando há necessidade, né? Porque senão a gente ia morrer, e havia processo da coagulação, a qualquer instante formaria o coágulo. Então, quando houver necessidade fisiológica para tal, eles vão ser ativados, e o fibrinogênio vai se transformar em fibrina, e a protrombina vai se transformar em trombina, e nós vamos daqui a pouco ver a participação delas no processo da coagulação sanguínea. A síntese dessas proteínas plasmáticas ocorre, a maioria delas ocorre, a síntese ocorre no fígado, como é o caso da albumina, fibrinogênio, lipoproteínas, várias globulinas, alfa-1, alfa-2 e a beta. Somente as gama-globulinas, elas são sintetizadas no sistema linfóide e no sistema retículo endotelial. E as demais componentes são sintetizadas em outros tecidos. Existem também, foi falado que existe também no sangue as enzimas plasmáticas, né? E vocês já viram, já foi dito também, no estudo de enzimas, que essas enzimas plasmáticas, elas são utilizadas no diagnóstico de algumas doenças. Nós já, inclusive, citamos algumas quando nós estudamos enzimas. Então, eu citei aqui algumas, a amilase pancreática, que ela é utilizada no diagnóstico da pancreatite, a fosfatase ácida no câncer de próstata, a fosfatase alcalina, que nós estudamos ontem, naquele conteúdo de cálcio, ela é utilizada em doenças ósseas e obstrução hepática, e assim sucessivamente, né? Existem várias enzimas plasmáticas que são utilizadas no diagnóstico clínico. Bom, aí era só uma introdução do assunto. A gente tem que conhecer o sangue, saber que ele se trata de um tecido, mas agora nós vamos entrar no processo da coagulação propriamente dito. Bom, então, eu já disse para vocês que nos vertebrados o sangue se encontra no estado líquido. Por quê? Porque ele tem que transportar nutrientes e produtos residuais e desempenhar outras funções que só em estado líquido isso pode acontecer. Certo? Agora, quando há uma lesão, olha esse nome aqui, existe homeostasia, que vocês já conhecem, que é o equilíbrio, né? Eu falei que a principal função do sangue é a homeostasia, ou seja, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso organismo, mas aqui eu estou falando de hemostasia. É um processo que previne que previne o extravasamento do sangue. Como assim? Então, se há uma lesão no vaso, em um vaso, vamos imaginar aqui, que nós estamos fazendo algum trabalho e nós cortamos aqui, né, a nossa mão, o dedo. Vocês sabem que imediatamente vai haver o quê? Vai haver o sangramento. Naquele momento em que o vaso foi lesado, o organismo, ele aciona mecanismos fisiológicos para impedir aquela perda de sangue. E o primeiro mecanismo que é acionado é esse aqui, chamado de vasoconstricção. Então, o traumatismo no vaso tem como resposta
Porque vocês sabem que a cada ação existe uma reação, né? Como resposta, ele vai se contrair. O traumatismo faz com que, é uma ação que faz com que o vaso se contraia. Para quê? Tentando evitar aquele extravasamento de sangue. Então, isso aqui é inicialmente mediado pelo sistema nervoso simpático e também, em seguida, por substâncias que são eliminadas, que são liberadas das plaquetas. Mas a gente sabe que isso aqui não resolve. Ele não vai conseguir, essa vasoconstricção não vai conseguir ocluir aquele ferimento, mas ela contribui. Em seguida, acontece a outra etapa, que é a formação do tampão plaquetário. Então, pessoal, todas as vezes que um vaso é lesado, ele libera, ele deixa exposto uma proteína chamada de colágeno, como também microfibrilas. Aí o que é que vai acontecer? A esse colágeno vão aderir as plaquetas. Vocês já sabem que são fragmentos de células. Então, elas se direcionam não é? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. É como se fosse assim, ó. Aqui houve a lesão do vaso. Quando houve a lesão do vaso, o que foi que aconteceu? Houve o extravasamento de sangue. Com essa lesão, ficou exposto o colágeno, que é uma proteína, todos vocês sabem, associadas a algumas também microfibrilas aqui. Então, esse colágeno, ele atrai plaquetas, né, que estão aqui no sangue, olha. Eles atraem plaquetas. Para quê? Elas vão se aglutinar, ou seja, elas vão se condensar, vão se juntar, para tentar ocluir, fechar, né? Ocluir é fechar essa lesão, certo? Para fechar essa lesão aqui. E essa ligação das plaquetas com o colágeno e microfibrilas, ela é mediada por um outro fator da coagulação, chamado fator de von Willebrand. É ele que também ajuda nessa aglutinação das plaquetas. Mas, se a lesão for grande, isso aqui não vai resolver. Vai formar esse tampão plaquetário, mas não vai resolver. E quando as plaquetas se ligam a esse colágeno, a essas microfibrilas, as plaquetas, elas sofrem mudança na sua estrutura. Ou seja, vai haver quebra da sua estrutura. E com a quebra da sua estrutura, vai haver liberação de componentes das plaquetas. Porque no interior das plaquetas, pessoal, existem vários componentes, inclusive miosina e actina, que vocês vão ver a importância delas, né? Então, vai existir também tromboxano aqui, serotonina, adrenalina, elas liberam esses compostos, certo? Para formar, e formou esse tampão plaquetário, né? Formou o tampão plaquetário, mas se o vaso for de grande calibre, como eu disse para vocês, isso aqui não vai resolver. Se for um vaso de pequeno calibre, por exemplo, a gente tem um corte na mão, alguma coisa pequena, essas duas fases aqui, essas duas etapas resolvem, né? Bom, então formou esse tampão plaquetário, o trombo branco, o trombo frouxo, também como é chamado. Em seguida, vai ocorrer a formação do coágulo sanguíneo, o aparecimento aqui da fibrina, vai começar a formar e vai haver a formação do coágulo sanguíneo, certo? Que essa formação esse coágulo é a primeira defesa quando a perda de sangue, a principal defesa química quando a perda de sangue, certo? Então forma, olha, aqui vocês estão vendo que o coágulo, que nós vamos já ver como é que ele se forma, que eu só estou dando uma geral, vou mostrando as fases da hemostasia.
Então, ele vai ser capaz de ocluir o ferimento. Pronto, fechou. Ó, vocês estão vendo aqui que não há mais extravasamento de sangue. Ó, aqui, olha. Todos esses aqui têm extravasamento de sangue. Aqui não, isso aqui é o que já existia fora. Não tem mais extravasamento. Depois, esse coágulo, ele tem que se retrair. Porque no interior desse coágulo existem células sanguíneas, existem plaquetas, existem plasma, né? Ele vai se retrair, vocês vão entender mais na frente, porque... E com essa retração, e essa retração é provocada pela actina e a miosina que existe no interior das plaquetas. Certo? Então, ele vai se retrair e o líquido, parte do líquido, que é o plasma, vai ser expelido. Que essas duas extremidades aqui do vaso, elas vão ter que se ligar novamente. Essa fibrina aqui, esse coágulo, não vai poder permanecer pela vida toda. Era horrível se permanecesse, são as feridas, né? Depois que esse coágulo desenvolveu a sua função, ele tem que ser retirado daí, nós vamos mostrar como é que isso aí vai acontecer. Que é através desse processo aqui chamado de fibrinólise, o processo fibrinolítico. Então, isso é que nós chamamos de hemostasia, ou seja, é o interrompimento do sangramento após o traumatismo do vaso, né? Bom, então formou esse tampão plaquetário, mas o coágulo sanguíneo vai ser formado depois, porque esse tampão aqui não resolveu. Então, a fisiologia da coagulação sanguínea, ela compreende o quê? A ativação, vocês vão já ver o que é esse fator 10. Eu acho que vocês já sabem que o processo, eu já disse, que é um processo em cascata, e dele participam vários fatores de coagulação. E esses fatores de coagulação, eles têm duas nomenclaturas. Ou nós utilizamos essa nomenclatura com algarismo romano, ou nós utilizamos também dessa forma aqui do nome por extenso, protrombina, trombina. Então, como ele é mais conhecido, a gente vai utilizando ou essa nomenclatura com o algarismo romano, ou então o nome por extenso, que eu vou mostrar mais na frente. Então, a fisiologia da coagulação compreende a ativação do fator 10, a transformação da protrombina em trombina, por essa enzima aqui, chamada protrombinase, a transformação do fibrinogênio em fibrina e a estabilização dos polímeros de fibrina. Que essa fibrina aqui nada mais é do que o coágulo, pessoal. Bom, e esse processo de coagulação sanguínea, ele está dividido didaticamente, entendam? Deixa eu só tomar aqui um gole d'água. Então, ela é dividida didaticamente em duas vias. A via intrínseca da coagulação e a via extrínseca. As duas vias convergindo para uma via comum. Que essa via comum é que vai acontecer justamente a ativação do fator 10, formação da protrombinase, que é o ativador da protrombina, ativação da protrombina e a reação trombina-fibrinogênio. Nós vamos ver em detalhes. Bom, então nós vamos iniciar aqui com a via intrínseca da coagulação. Quem participa dessa via intrínseca? Participam os componentes do sangue, as células sanguíneas. O nome está dizendo intrínseca, então faz parte do sangue. Certo? Qual é o objetivo dessa via intrínseca? É justamente ativar o fator 10. Não é fator X, pessoal, é fator 10. Então, o objetivo dessa via é ativar o fator 10.
Existe a via intrínseca e a extrínseca. Para que haja como é que se diz, uma coagulação perfeita, a literatura diz que as duas vias têm que estar ativas. Elas têm que acontecer. Vocês vão ver que a extrínseca ela é bem mais rápida do que a intrínseca. Então, o que é que vai acontecer? Então, houve a lesão do vaso, o traumatismo do vaso, ele fez com que, ajudou também a ativação de fatores que foram liberados, aqui como o fator 12, e um que eu não coloquei aqui, mas mais na frente vocês vão ver, que é a pré-calicreína. E eles também, para ser ativado, eles têm que entrar em contato com essa superfície estranha. Que superfície estranha é essa? Em vivo é o colágeno. Vocês viram que para que houvesse a formação daquele tampão, as plaquetas tinham que se ligar àquela superfície do colágeno. Então, olha, todos esses fatores aqui, ó, fator 12, fator 11, fator 9 e fator 10 são zimogênios. Eles estão no sangue na sua forma de zimogênio, na sua forma inativa. Eles só são ativados quando há necessidade fisiológica. Então, o traumatismo ajuda na ativação desse fator 12 e da calicreína, da pré-calicreína, e como também o contato deles, né, porque eles foram liberados no momento da lesão, o contato deles com essa superfície estranha. Então, ele foi ativado, olha, fator 12. Sim, quando houve esse traumatismo aqui também, as plaquetas também foram lesadas, né? Porque o traumatismo foi no sangue, foi no tecido. Então, ela foi lesada e liberou também componentes, como é o caso do fosfolipídio plaquetário, que nós vamos ver, ele vai atuar bem aqui nessa fase aqui. Bom, então, esse fator 12 foi ativado dessa maneira, pelo traumatismo no sangue e pelo contato com essa superfície estranha. Então, tá aqui. Se ele foi ativado, alguma coisa aconteceu com a estrutura dele. A conformação da estrutura mudou. E ele libera um polipeptídeo chamado bradicinina, que vai agora atuar, não é uma reação em cascata, ele agora vai atuar, essa bradicinina, sobre o fator 11, ativando. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, todas as vezes que eu disser para vocês, olha, houve a ativação de um determinado fator, olha como é que se dá essa ativação, pela quebra de ligações peptídicas. Houve a quebra de ligação peptídica, houve liberação de alguns aminoácidos. E com isso, aquele fator que era inativo se tornou ativo. Então, não precisa dizer, quando eu disser que foi ativado, vocês já sabem o que está acontecendo aqui no caso. Então, ligações peptídicas estão sendo hidrolisadas e ele está, porque vocês sabem que os hemogênios, eles são inativos porque tem alguma coisa impedindo, como seja assim, o sítio ativo dele não esteja bloqueado por alguns peptídeos, por alguns aminoácidos. Então, eles precisam ser desbloqueados para poder agir. Bom, então, o fator 11 foi ativado. Esse fator 11 ativado aqui, agora, vai agir enzimaticamente, porque todos eles são enzimas, vão agir enzimaticamente sobre o fator 9, da mesma maneira, para ativá-lo. Como? Hidrolisando ligações peptídicas com liberação de aminoácidos. Então, formou aqui o fator 9 ativo. Esse fator 9 ativo aqui, juntamente com o fator 8 e o fator plaquetário, que vocês viram que eu falei para vocês, que foi liberado pela ruptura de plaquetas lá no início da lesão, juntamente com íons cálcio, vão ativar o fator 10. Então, isso aqui, tudo isso aqui, fator 9
fator 8, fosfolipídio plaquetário e cálcio constituem o ativador intrínseco do fator 10. Porque o objetivo dessa via, que eu falei para vocês, é a ativação do fator 10. E esse fator 10, ele não pode ser ativado aqui quando houve o traumatismo. Não. É uma reação em cascata, né? Zimogênios vão sendo transformados nas suas formas ativas. Então, esse é o ativador intrínseco da coagulação sanguínea, da via intrínseca. Então, o fator 10 foi ativado. Isso é que nós chamamos de via intrínseca. Entendido? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Pode, professora. Pode. Então, sim. Outra coisa, nessa via intrínseca, existem alguns indivíduos que podem apresentar defeito em algum desses fatores, eles serem deficientes, né? Então, tem pessoas que têm deficiência nesse fator 8, tem outras que têm deficiência nesse fator 9. E isso, ele provoca uma doença chamada de hemofilia. Já ouviram falar? Já, professora. Então, a hemofilia é uma doença. Vocês sabem o que é hemofilia? Diz aí, Carolina. Na hemofilia, a pessoa tem dificuldade de coagulação, né? Exatamente. Justamente por isso. Porque ou ela tem defeituoso esse fator 8, que vocês estão vendo que é importante na ativação do fator 10, ou ela tem deficiência no fator 9. Então, são dois tipos de hemofilia. Um que chama esse que tem deficiência no fator 8 é chamada de hemofilia A ou hemofilia clássica. 85% das pessoas que têm hemofilia têm deficiência nesse fator 8. E essa daqui é chamada de hemofilia B, ou seja, quando há deficiência nesse fator 9. Então, como a Carolina falou, então, se há deficiência, ele tem algum, ou como esses fatores, ou esse fator, ou 8 ou 9 está deficiente, ó, numa coagulação normal, essa fibrina, ela se forma perfeitamente. Aqui. Por aqui não vai passar nada. Aqui, olha, como ele tem deficiência no fator, não foi formado, que a gente está vendo ali só a primeira parte. Essa rede de fibrina não foi formada como deveria, vocês estão vendo que por aqui vão sair, né, aqui plaquetas, aqui hemácias. Não consegue, né, manter a formação, quer dizer, a formação do coágulo não é feito perfeitamente. Então, isso é que nós chamamos de hemofilia. Bom, a via extrínseca, vocês estão vendo aqui que ela é bem mais curta. Então, ela se instala mais rapidamente. Ela se instala mais rapidamente, mas que há necessidade que as duas vias estejam atuantes para que você tenha uma hemostasia eficaz. Então, houve a lesão do vaso, né, o trauma lá no vaso, houve a liberação, sim, da via intrínseca vão participar não os elementos do sangue, mas outros fatores, outros elementos de outros tecidos que foram lesados. Então, um deles aqui, desses fatores, é o fator tecidual. Esse fator tecidual, ele é de natureza, ele tem uma parte proteica e uma parte lipídica, certo? A parte proteica, ela substitui o fator 8, e a parte lipídica, ela substitui o fator plaquetário 3. Então, não precisa daqueles fatores, né? Substitui o 8, a proteica, e a parte lipídica substitui o fator plaquetário. E esse outro fator que vai participar, que é o fator 7,
substitui o fator 9. Então, aqueles fatores hemofílicos, né? Eles aqui, vocês estão vendo que eles não se encontram aqui, mas eles estão substituídos por esses fatores aqui. Bom, então esse fator tecidual que foi liberado vai se ligar com esse fator 7 em presença de um cálcio e vão constituir o ativador extrínseco do fator 10. Porque o objetivo dessa via também, pessoal, é a mesma, é ativar o fator 10. E agora ele ativa mais rapidamente, porque existe uma participação menor de fatores da coagulação. Então, isso é que nós chamamos de via extrínseca. Então, são essas duas vias, essas duas sequências de reações, né, que é mostrada didaticamente, que vai agora, elas vão convergir agora para uma via comum. Daí para frente é tudo igual. Porque vocês viram que o produto da extrínseca é o fator 10 ativado e o produto final aqui também é o fator 10 ativado. Então, daí para frente elas são idênticas. Não precisam se impressionar aí, mas aqui, à minha esquerda, eu tenho a via intrínseca e aqui eu tenho a via extrínseca. Nós também aqui, ó, fator 10 ativado. Vejam como todas as duas vão chegar aqui a esse ponto aqui. Tem como objetivo a ativação do fator 10, ó. Aqui. Tanto a via extrínseca como a via intrínseca. Aquela pré-calicreína que eu falei para vocês. No momento em que há a lesão, eu não coloquei ali naquela transparência, naquele slide, mas ela também é liberada, do jeito que foi liberado esse fator 12, ó. Certo? Ela vai ser ativada, tanto também pelo traumatismo, pelo contato com a superfície estranha, ó. Quando isso aqui entra em contato com a superfície estranha, como também esse fator 12, eles vão ser ativados, ó. Esse aqui vai se transformar em fator 12 ativo e a pré-calicreína vai se transformar na sua forma ativa, que é a calicreína. Forma aqui um ciclo, porque a partir daí, essa calicreína também passa a ser um ativador do fator 12. E o fator 12 ativado passa a ser um ativador da pré-calicreína. Certo? Então, nós vimos que realmente o objetivo aqui é a formação é a ativação do fator 10. Então, nós estamos aqui, fator 10. Agora, vamos aqui para frente. Aqui é a via comum agora. Então, esse fator 10 aqui, que foi formado, ele agora vai se ligar com a parte lipídica do fator 7, vai se ligar também com o fator 5 e em presença de uns cálcio, e vão constituir o ativador da protrombina. O ativador da protrombina é chamado, ele tem um nome específico, é chamada de protrombinase. Então, eu vou voltar bem aqui um pouquinho. Então, olha, ativação do fator 10, vocês já viram como é que se dá. Formação da protrombinase, é isso que eu estou falando agora. Né? Que eu disse que o fator 10, ele vai se formar em grande quantidade, ele vai se ligar com a parte lipídica do fator 7, juntamente com o fator 5, em presença de um cálcio, para formar esse ativador aqui da protrombina, chamada de protrombinase, que é uma enzima, vocês estão vendo aí, que é uma enzima proteolítica. Né? Ela vai atuar agora, vai ativar esse zimogênio bem aqui, eu vou mostrar lá, chamado de protrombina. Então, tá aqui, né, o ativador, aqui vai ativar a protrombina. Já sabe como é que se dá essa ativação? Pela quebra de ligações, não é?
e gerando essa enzima proteolítica aqui chamada de trombina. Né? Aqui a formação da trombina é um momento crítico no processo da coagulação, porque a partir daqui é que vai haver a formação do coágulo sanguíneo. Então, essa trombina, o que é que ela vai fazer? Ela vai atuar sobre o fibrinogênio, ela vai ativar o fibrinogênio, ó. Porque isso aqui é um zimogênio. Então, já sabe como é que se dá a ativação, né? Ela vai liberar, ela vai quebrar ligações peptídicas, liberando 4 peptídeos de baixo peso molecular. Então, ela retira do fibrinogênio peptídeos de baixo peso molecular, 4 peptídeos, que eles estavam impedindo como é que se diz? A eles estar na sua forma ativa. Ele precisa agora se transformar em fibrina, né? Que nada mais é do que o coágulo sanguíneo. Então, quando esses peptídeos são retirados, eles se transformam em fibrina, que é a enzima cataliticamente ativa, certo? Essa fibrina, isso aqui ela é um monômero. Olha, eu tinha um fibrinogênio, que foi tirado aqueles 4 peptídeos de baixo peso molecular, e ficou essa fibrina. Isso aqui é uma coisa só, uma fibrina. Isso acontece com vários fibrinogênios, vão ser formadas várias fibrinas. Porque essa fibrina que formou aqui, pessoal, ela ainda é uma substância instável. Eu vou dar um exemplo prático para vocês, é o seguinte. Quando você faz uma exodentia, né, quer dizer, quando você tira um dente, vamos falar assim mais claramente, o que é que vai acontecer? Naquele local que foi retirado o dente, ali vai ficar uma abertura que vai provocar o sangramento. Só que vão ser acionados mecanismos, que é esse mecanismo que nós estamos estudando, vai ser acionado o mecanismo para gerar esse coágulo, para ocluir aquele ferimento, certo? Só que no início, aquele coágulo, aquela fibrina, ela ainda é uma substância instável. Se você tiver a curiosidade de passar a língua no local onde foi retirado o dente, você vai verificar que tem algo lá naquele local do dente, mas que é algo que é assim, mole, vamos dizer, quando você faz eu sempre me lembro, quando você coagula o leite para fazer uma coalhada, não tem aquela parte branca, tem uma parte bem mole, pois é desse jeito. Se você passar a língua ali, ele vai quebrar aquela fibrina e vai começar a sangrar. É tanto em criança, quando eles descobrem isso, quando eles tiram um dente, eles descobrem isso, eles ficam só passando a língua e fica sangrando, né? Porque ela ainda está instável. Ela precisa se tornar uma substância estável para que nada venha a fazer com que haja novamente o sangramento. Como assim? Várias fibrinas, vários monômeros de fibrina vão ser formados e essas fibrinas vão se ligar entre si através de ligações covalentes entre os aminoácidos, gerando esse coágulo estável de fibrina. Aí pronto, aí você pode passar qualquer coisa que ele não vai mais se desfazer. Professora. Para que haja essa estabilização, precisa de um outro fator, chamado fator 13. Né? Esse fator 13 vai ser ativado aqui. Ele estava também no interior das plaquetas. Né? Existe muito fator 13 no interior das plaquetas. Ele vai ser ativado aqui pelo cálcio, e é ele que vai promover as ligações entre os monômeros de fibrina para torná-la para torná-la estável. Diz. Professora, e quando algum parasita presente no sangue, ele causa trombocitopenia e aí dificulta essa coagulação.
Aí ele atua em qual parte? A trombocitopenia é o número reduzido de plaquetas. Está havendo alguma coisa que está reduzindo aí o número de plaquetas. Por exemplo, você pode até fazer uma isodontia também, e você sabe que quando você tira o dente, você pode sentir dor depois, né? Que passar aquele efeito. E geralmente o dentista ele passa uma medicação para dor. Ele tem que ter o cuidado, porque dependendo como é o nome? Dessa medicação, ele pode provocar esse sangramento, certo? Pode provocar, mas também, por exemplo, se não for, por exemplo, ficou sangrando, a pessoa tomou a medicação, para dor, e ficou sangrando, ela vai voltar lá no dentista e dizer que continua sangrando, ele vai procurar outra causa. Ele verifica se a medicação dele não tem ácido acetil salicílico, o que ele passou, né? E verificar outras causas. Uma delas é pedir a contagem de plaquetas, porque as plaquetas é que precisa que haja plaquetas para que haja a retração do coágulo e ele fique dessa maneira aqui, uma substância estável. Então, a trombocitopenia, o nome está dizendo penia, é uma redução no número de plaquetas. Nós vimos eu disse que as plaquetas, elas previnem a perda de sangue. Então, nós temos uma faixa de 150 mil a 300 mil microlitros de plaquetas. Se essa concentração diminuir, vai estar comprometido o processo da coagulação, se houver necessidade de ele entrar em ação. Porque não vai formar um agregado plaquetário, né? Já que está diminuindo. Suficiente, né? Da maneira que tem que ser. Não é suficiente para impedir esse sangramento. Né? Porque eu disse que quando o coágulo é formado, Charlene, ele se contrai, que é para as duas superfícies do vaso fechar. Ela tem que fechar. O coágulo está ali, mas ele tem que ser retirado. Já passou aquela fase de sangramento, ele agora vai ser retirado, que nós vamos ver como é que ele vai ser retirado. Aí as duas extremidades do vaso têm que colar para que não haja mais sangramento. E isso aí só acontece se eu tiver um número de plaquetas suficiente, porque são as plaquetas, a miosina e a actina que estão no interior das plaquetas que vão contrair essa rede, né? E fechar para ocluir o ferimento totalmente. Certo? Certo, professor. Bom, era isso aqui que eu estava dizendo, ó, Charlene. Então, isso aqui foi formado o coágulo, mas ele tem que se retrair. Ele não pode ficar aí, não. Fica horrível, é uma ferida. E também tem que haver a canalização do vaso, a potência do vaso tem que voltar ao normal. Senão fica impedida a passagem de sangue aqui. É por isso que ela precisa de se retrair para liberar, para expelir o líquido aqui. E essas duas superfícies aqui do vaso, olha, porque tu tá vendo que o vaso está aberto aqui, ó. Elas precisam se juntar para fechar. Aí tem que retirar essa fibrina aqui. Que nós vamos ver como é que retira através do processo fibrinolítico. Entendido? Entendido, professor. Bom, então, como eu disse que nós temos duas nomenclaturas, que é só para vocês terem uma ideia. Ó, por exemplo, fibrinogênio. Como ele é mais conhecido como fibrinogênio, a gente chama fibrinogênio, mas eu posso chamar de fator 1. A protrombina, ela é conhecida mais como protrombina, mas ela também pode ser chamada de fator 2. E assim sucessivamente. Ó, o fator 10 é o fator Stuart. Ou eu chamo fator Stuart, ou eu chamo fator 10. Ele é mais conhecido como fator 10. E assim sucessivamente. Então, tem essas duas nomenclaturas aqui. Vocês sabem que não só são esses os componentes. É como nós mostramos na cadeia transportadora de elétrons. Nós fizemos um resumo dos intermediários da cadeia. Aqui também nós estamos mostrando aqueles mais importantes. Bom,
Então, o coágulo, como é, a hemorragia cessou e ela precisa, aquela fibrina já desempenhou a função dela, a função hemostática, ela precisa agora sair de lá. E ela vai sair através desse processo aqui chamado de fibrinólise, o processo fibrinolítico, que nada mais é do que a dissolução da fibrina. Então, no sangue, existe esse zimogênio aqui, chamado plasminogênio. Então, ele precisa ser ativado. Ele pode ser ativado por enzimas tissulares, quer dizer, por enzimas liberadas de tecidos, ou ele também pode ser ativado pelo fator 12 e pela calicreína. Pode ser ativado também por eles dois. Então, já sabe como é que ocorre a ativação. Ele precisa ser, ligação peptídica precisa ser hidrolisada para liberar algum peptídeo e ele se transformar na sua forma ativa, que é essa enzima proteolítica aqui, chamada de plasmina. A plasmina é a forma ativa do plasminogênio. Então, para que essa plasmina, o que é que essa plasmina vai fazer? Ela vai digerir, ela vai quebrar toda essa fibrina aqui. Para quê? Para retirar daquele local. Ela já desempenhou a função hemostática dela. Então, para recanalizar o vaso e para não ficar aquelas feridas, né? Então, elas vão ter que ser retiradas de lá. Então, ela vai ser digerida em produtos solúveis, que vão ser excretados através do fígado. É uma depuração celular hepática. Então, vocês viram que a fibrina ela precisa ser formada, existe um equilíbrio entre a formação da fibrina e a dissolução da fibrina. Certo? Então, aqui encerra o processo da coagulação sanguínea. E aqui eu coloquei alguns inibidores da coagulação sanguínea, né? O dicumarol, cada um atua, como a Charlene tinha perguntado ali, no caso da trombocitopenia, cada um atua num local diferente. Por exemplo, dicumarol, ele é um antimetabólico da vitamina K e inibe os fatores, 7, 9... outra coisa que eu esqueci de falar para vocês. Vocês já viram falar que a vitamina K, ela é importante no processo da coagulação. Já viram isso? É porque eu não coloquei ali, porque já estava tão cheia. Sim, professora. Eu faço aplicação intramuscular nos pacientes que estão com algum problema de sangramento, quando chegam no consultório. Pois é. Então, a vitamina K, ela não faz parte do mecanismo íntimo da coagulação sanguínea. O que é que eu quero dizer com isso? Ela não é um fator de coagulação. Mas eu preciso de vitamina K para sintetizar o quê? Protrombina, fator 7, fator 9 e fator 10. Então, se não tiver uma ingestão adequada de vitamina K, nós vamos ter problema de coagulação sanguínea. Apesar de saber que também essa vitamina, ela é sintetizada pelas bactérias do nosso intestino, né? Então, ela não faz parte do mecanismo íntimo da coagulação, mas ela é importantíssima. Por quê? Porque para a síntese desses fatores que eu disse para vocês, protrombina, fator 7, fator 9 e fator 10, eu preciso de uma ingestão adequada de vitamina K. Então, se não tiver a vitamina K, né, vai haver problemas na coagulação. Aqui também, como inibidores, eu tenho o oxalato, fluoreto e citrato. Esse aqui eu queria chamar a atenção, porque eles são muito utilizados em laboratórios clínicos. Outra coisa, eu não enfatizei, mas vocês já sabem, que vocês apresentaram aquele seminário na terça-feira, ontem, e mostraram que entre as funções do cálcio está a coagulação sanguínea. Não é? Então, se eu não tiver cálcio, esse processo, esse coágulo não vai se formar. Aí, o que é que faz o laboratório? Então, qual é a relação que eu quero fazer aqui com o laboratório? Eu disse que, em determinadas situações, para determinados exames, o sangue precisa ficar líquido.
E a maneira que tem para deixar esse sangue líquido, por exemplo, se eu quiser fazer um hemograma, é exatamente colocar no recipiente que eu vou colocar o sangue, eu colocar um anticoagulante. Esses aqui são os mais utilizados em laboratórios clínicos, o oxalato, o fluoreto e o citrato. Por que que eles deixam o sangue líquido? Porque eles removem o cálcio ali do sangue. Eles sequestram o cálcio. Se não tem cálcio, não forma, o sangue não coagula. E é isso que eles estão querendo lá. Certo? Cada um age de uma maneira diferente. Por exemplo, a heparina. Todo mundo sabe que a heparina é um anticoagulante natural. Nós produzimos heparina, né? Para manter justamente, para regular esse processo de formação de coágulo. Ela age justamente na transformação da protrombina em trombina. Ela aumenta o tempo de coagulação. Então, ela inibe os fatores 2, o 1, o 9, o 10, assim, cada um inibe um tipo de fator. A proteína C hidrolisa os fatores 5 e 8. E temos os ativadores da Professora, Diz. é porque eu estava vendo aqui, e aí eu tinha visto que a varfarina, ela é um anticoagulante, né? E aí eu vi que ela reduz a síntese do fator 7 da coagulação. Mas por que que isso acontece? Por que que acontece? Por que que a varfarina, ela reduz a síntese do Claro, fator cada 7? um, porque esses compostos, quem está falando? É o Vinícius. Porque cada substância dessa, Vinícius, age sobre um determinado fator. Se eu quero inibir uma determinado processo, uma determinada via, o composto tem que agir sobre um daqueles componentes da via. Por que que o dicumarol age aqui? Porque ele age aqui nesses fatores. Ele é inibidor desses fatores. Cada um tem um local de ação. Certo? Ah, tá bom, Cada entendi. um age de uma maneira diferente. Obrigado. Certo? Então, ativadores, vocês estão vendo aí que eu tenho cálcio, né? Não posso tirar cálcio porque não vai haver coagulação do sangue. O fator tecidual, o fator 7, todos aqueles fatores que nós vimos aí são ativadores. E aqui, como a Charlene tinha perguntado, o caso da trombocitopenia. É outra situação clínica que nós temos aqui com relação à coagulação sanguínea. Nada mais é do que a diminuição de plaquetas no sangue. Né? Então, houve diminuição, vai haver sangramento. Né? Então, olha, a pessoa com trombocitopenia, ela fica com esses pontinhos, são pequenas hemorragias que acontecem, forma isso aqui. Certo? É o que nós chamamos de trombocitopenia. É a diminuição, olha, tá vendo? As petequias, né, professora, que chama? Hein? Petequias. Petequias, exatamente. Então, vocês estão vendo aqui a quantidade de plaquetas que tinha aqui. Quando ocorre a diminuição, vai ocorrer o sangramento, seja onde for, né? Bom, aqui é uma... Oi. Já a trombocitemia, que tem uma doença chamada trombocitemia essencial, é o contrário, né? Ela aumenta a quantidade de plaquetas, aí tem um risco de formação de coágulos, né? Exatamente. Aqui eu coloquei só aqui é um resumo né, que é um esquema aqui, um resumo do processo da coagulação sanguínea, né? Então, aqui o final. Qual é o objetivo da coagulação sanguínea? É transformar uma proteína solúvel. Qual é a proteína solúvel? O fibrinogênio. Em um insolúvel de fibrina. Esse é o objetivo da coagulação sanguínea. Transformar uma proteína solúvel, fibrinogênio, em um coágulo insolúvel de fibrina. A fibrina é uma proteína fibrosa cujas moléculas se entrelaçam formando uma rede, né? Mostrei para vocês, formando uma rede que ela vai sequestrar ali no interior dela tem as células sanguíneas, tem plasma, tem miosina, tem actina, certo?
As hemácias são incapazes de atravessar a rede de fibrina que se forma no local do ferimento, acumulando-se e originando coágulo. É isso que vai fazer o estancamento da hemorragia. Essa rede que se forma, como eu mostrei lá na hemofilia, essa rede, aqueles espaçamentos são tão pequenos que não vai haver a liberação daquelas células sanguíneas. No caso da hemofilia, como aquele coágulo não vai ser formado, como é que eu digo? Normalmente, vai haver extravasamento disso aí, o coágulo não vai se formar, ou se formar, vai ser defeituoso. Então, é aqui, ó, isso aqui é a rede. Então, no interior dela vai ficar o quê? Vai ficar as células sanguíneas, as plaquetas e o plasma. O momento em que ela se contrai, porque ela tem que se contrair para poder fechar, para ocluir o ferimento. Nosso objetivo é esse. Impedir aquele extravasamento de sangue. Certo? E, pessoal, era isso aí. É um assunto muito importante. Maravilhoso, professor, esse assunto. O médico tem que entender, tem que ter um conhecimento sólido sobre esse processo, né? Não só o médico, o dentista também, né? Porque ele trabalha com isso, e para evitar complicações. Então, tem 3 situações, eu acho que vocês viram aí, 3 situações que podem provocar hemorragias, sangramento graves em seres humanos. Quais são? Hemofilia, né? E mais? Deficiência de vitamina K e a diminuição das plaquetas. Não é isso? Sim, Tudo isso aí professor. vai levar ao sangramento, porque vocês viram que as plaquetas, elas previnem a perda de sangue. Ok? Então, pessoal, era isso. Deixa eu primeiro aqui baixar minha frequência aqui, por favor. Baixar minha frequência. Então, terminei aí na hora que a Isa tá, para mim, não podia atrasar nem um minuto. E era isso aí que nós tínhamos para passar para vocês. Agora vocês vão reforçar com as leituras dos livros, né? Para poder a gente gostar. Então, um bom fim de semana para vocês. Assim, eu ia falar com a... Segunda-feira. O pessoal que vai fazer prova substitutiva, prova segunda chamada, vai ser no dia 29, viu, Ana Beatriz? Tá certo, professora. Obrigada. Tem outras pessoas também, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui, ó. A Ana Beatriz vai fazer, a Kelly vai fazer, a Kelly faltou 2 provas. Kelly vai fazer, o Inamorato também, e a Maria Kelly, até agora. Ainda temos a 4ª, não sei quem é que vai faltar. Todo o conteúdo programático. Certo? Então, até segunda-feira. Tem às 13 horas, tá? Certo, professor. Tchau, professora. Melhor.